intuito de incentivar as mulheres a realizarem o parto normal, a Agência Nacional de Saúde editou em janeiro uma resolução normativa que tem gerado muitas dúvidas e também polêmicas. Por isso, na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o quadro Direito em Pauta vai falar sobre o direito da mulher de escolher como seu bebê irá nascer. E para entender melhor como funciona esta resolução sobre o parto normal, eu converso agora ao vivo com o Fábio Capilé, que é presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso. Bom dia, obrigada pela presença. Fábio, essa resolução normativa editada pela Agência Nacional de Saúde, em parceria aí com o Ministério da Saúde, dá essas orientações aí com relação ao parto normal, mas não tira da mulher o direito de escolher, por exemplo, pela cesariana, é isso? Isso. Na verdade, a gente tem bem clara a situação do parto humanizado, né? Comumente chamado. A gente vê que existe realmente uma busca da ampliação e a preservação, principalmente do interesse da mulher, da vontade da mulher no momento de ter o seu parto. Agora, a própria OAB, ela é favorável, sim, ao aspecto da escolha da mulher, para que ela possa optar efetivamente entre a cesariana ou o parto normal, que seria o parto humanizado. Mas, para isso, é necessário que também sejam observados elementos básicos referentes à própria vida, não só da mãe, mas também como do próprio filho. Então, mesmo que a gente possa observar qualquer elemento sobre a dignidade da pessoa, na escolha, a gente também não pode ter a irresponsabilidade de analisar também, de analisar essa questão isolada, sem também prever os riscos. Então, na própria posição da OAB, eu acho que é necessário, é importante ter, sim, um ambiente adequado para que a mulher se sinta confortável para ter a criança, mas também você precisa ter elementos mínimos que tragam, que afastem, na verdade, os riscos do próprio parto. Então, não é possível você estabelecer um parto humanizado em um ambiente onde pode haver complicação e você não ter as mínimas condições de salvar uma vida ali. Então, a questão do contato com a criança, essa cumplicidade para com a criança no momento do parto é muito importante, mas desde que resguardados todos os elementos básicos, a própria saúde e a própria vida da mãe e do paciente. O senhor falou em estrutura e condições adequadas para que a mãe tenha ou o parto normal ou uma cesariana, só que a gente vê realidades muito diferentes. Por exemplo, na saúde privada, quase 90% dos nascimentos de bebês são por cesarianas. E já na rede pública, não. Esse número é muito baixo, cai para menos da metade. Por que o senhor considera isso? A resolução ela vem para exatamente estabelecer uma conscientização, principalmente dos profissionais da saúde, focados na preservação da vontade da mãe. Agora, não adianta você criar resolução específica sobre o assunto se você não dá condições mínimas para que esses partos efetivamente aconteçam. Então, há sim uma necessidade de avanço nesse sentido, há uma necessidade de uma conscientização, principalmente do poder público, que deva estabelecer mecanismos e ambientes propícios para a efetivação desse parto humanizado. Então, você tem que ter locais e ambientes específicos voltados para tal finalidade. E a gente vê uma grande resistência profissional nisso, exatamente porque o parto humanizado você tem que aguardar o momento certo e aí vai da conscientização realmente popular e a conscientização dos profissionais e em havendo esse ambiente propício, os profissionais também estejam voltados também para esse tipo de parto. Agora, outro aspecto interessante também, isso parte também, as próprias mães, elas têm que buscar também que essa estrutura aconteça. Então, não parte de uma ou duas pessoas. O poder público deve iniciar isso. Então, para que tenha um ambiente propício para essa pretensão efetiva. Agora, o senhor acha que pode haver uma certa resistência dos profissionais médicos? Por que eu digo isso? Porque eu já vi alguns dizendo que o valor que se ganha, o médico ganha para fazer um parto normal é
e para fazer uma cesariana é outro. Só que o tempo que ele vai gastar ali envolvido com a paciente, às vezes demora aí uma mulher para ganhar um bebê em parto normal 2 dias. Enquanto numa cesariana vai lá com o horário marcado. Já vi alguns até dizendo, é mais cômodo tanto para a paciente quanto para nós profissionais, né? O que o senhor acha sobre isso? É aí que a OAB se posiciona. Ela é contra esse tipo de postura. Ela é contra o interesse específico do profissional no seu ganho financeiro ou no seu tempo específico. Agora, nós também não podemos deixar de respeitar o critério técnico do profissional, que se ele estiver indicando o procedimento cirúrgico por interesse econômico, a OAB é totalmente contra esse procedimento. E também é totalmente contra se ele estiver pensando no seu bem-estar enquanto tempo. Mas, a partir do momento que ele estiver tomando essa postura voltado para a saúde da parte da interessada, é aí sim que a gente se posiciona também favoravelmente. Porque não é em decorrência da preservação de uma vontade da pessoa, preservação da vontade sob a alegação da existência e preservação da dignidade, que a gente pode também ceifar vidas só por causa dessa vontade específica. Então, entre a vida e entre a vontade, essa preservação da dignidade de ter o parto humanizado, nós preferimos preservar a vida para que ela não seja efetivamente ceifada. Agora, doutor Fábio, como é que ficam os planos de saúde? Porque na resolução diz que os médicos vão ter que encaminhar para os planos de saúde um partograma. O que é esse partograma? É um gráfico que mostra ali todos os registros da gestação, até mesmo do trabalho de parto, e encaminhar esse documento para os planos de saúde para que estes aí façam uma análise se vão pagar ou não aquela cesariana. As mulheres ficam até com medo, né? E aí? Depende. Talvez isso seja uma forma de uma fiscalização externa. Até porque os partos humanizados, nesse caso, seriam as cirurgias, elas são mais caras. Então, a partir do momento que os planos de saúde tiverem um perito específico ali para análise, pode acontecer o seguinte, tem 2 fatores. Pode ser que seja benéfico no sentido de fiscalizar os próprios médicos, mas pode ser que haja um malefício em decorrência do próprio interesse econômico da operadora. Então, isso pode acarretar efetivamente um dano, uma lesão à própria saúde. Então, para isso também os médicos têm que estar conscientes do seu papel, e eles têm também que estar conscientes do risco ao paciente. Quando, eventualmente, um médico sofreu alguma pressão em um momento, e aí é necessário também a compreensão da mãe nesses casos específicos, aonde o plano de saúde indicar o parto humanizado, mas as circunstâncias técnicas forem voltadas para a cirurgia, e aí que entra a preservação da técnica, a importância da convicção do profissional em tais situações. E é por isso que a gente não pode, sob o pretexto, por exemplo, de ter um parecer favorável de uma operadora, a gente não pode se valer simplesmente por causa disso, diante de uma posição do próprio médico que está acompanhando, onde existe uma relação de cumplicidade e de confiabilidade ao longo de toda a gestão. Então, nesse contexto, é importante que haja uma fiscalização mais ostensiva nesses casos específicos, para que a gente não se depare no futuro com crianças aí, ao invés de saírem no colo das suas mães, saiam numa urna funerária direto para o cemitério. Agora, doutor Fábio, no mundo todo, o Brasil ocupa o 7º lugar no número de cesarianos, ou seja, são muitos partos, né, através deste método. E, na verdade, a resolução vem, então, para orientar a mulher que o parto normal é a melhor opção, mas deixando ela e o médico que escolham, que tomem a decisão final. A grande questão é que o nosso país, ele é especialista em criar leis, mas ele não dá as mínimas condições para o cumprimento das próprias leis. Então, por que os outros países não têm essa estatística específica? Porque lá tem condições adequadas para que essas leis sejam cumpridas especificamente. Então, não adianta você criar uma lei com todo mundo de faz de conta se a própria realidade é totalmente distinta e desapartada da realidade. Então, para isso é necessário uma estruturação, e é claro que a lei é importante, mas desde que ela tenha
como pano de fundo toda uma estruturação e uma infraestrutura para a sua recepção. A partir do momento que não há condições de recepção, a lei ela acaba, em vez de auxiliar, ela acaba agravando a situação, porque cria uma expectativa em cima de uma situação que efetivamente não existe. Doutor Fábio, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença e um ótimo início de semana para o senhor. A OAB se coloca à disposição para tirar todas as dúvidas e auxiliar a sociedade no que for necessário. Ok.